Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já adianto para você que esse vídeo está recheado, vamos ouvir aqui o atacante Rossi, vamos ouvir também o volante Zé Gabriel, que deu a volta por cima, né, e se tornou um jogador importantíssimo aí para o Vasco nesse campeonato brasileiro. Vamos falar também sobre Verratti, é claro, né? O jogador que está aí nas graças da torcida vascaína, né? Todo mundo já fazendo a comemoração, tapando o olho, enfim, um jogador que caiu nas graças e os números, né, do Verratti com a camisa do Vasco são realmente impressionantes. E vamos falar também sobre o mercado da bola, porque tivemos duas notícias aí que agitaram, né, o noticiário vascaíno, uma em relação à possível saída e outra em relação à possível chegada, assim, de interesse do Vasco, né? No atacante Bruno Henrique, que joga no Flamengo. Enfim, vamos tentar entender essa situação aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo com um recado aqui da GoCase. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você aponta a câmera e você é direcionado ao site da GoCase. Lá você pode comprar capinhas personalizadas do Vasco da Gama. Então aqui algumas na minha mão. Qualquer celular, qualquer modelo de celular tem opção de capinha lá na GoCase. Xiaomi, Motorola, iPhone, LG, enfim, todas as marcas aí populares, né? Você pode adquirir a sua capinha lá na GoCase. E não é só capinha não, na GoCase também tem mochila, tem garrafa térmica, enfim, várias opções lá para você. E se você utilizar o cupom Vasco da Gama, você ganha frete grátis e ganha também um desconto muito especial. Link também aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco vem aí numa recuperação importante, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda não saiu da zona do rebaixamento, o Vasco ainda é o 18º colocado, mas o Vasco pode sair da zona do rebaixamento na segunda-feira, no jogo contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais. O Vasco joga fora de casa e, se vencer esse jogo, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. O Vasco vai para a 15ª colocação, né, em caso de vitória contra a equipe do América. Esse é o jogo adiado, né? Então o Vasco tem um jogo a menos que os demais concorrentes ali na parte de baixo. Então é uma oportunidade, enfim, muito boa para o Vasco sair da zona do rebaixamento. Afinal de contas, o América vem mal no campeonato, vem de uma derrota, a equipe está desencontrada e o Vasco vai ter o estádio a seu favor. Apesar do jogo ser em Minas Gerais, a maioria dos torcedores serão do Vasco da Gama. O América Mineiro disponibilizou ali cerca de 3.600 ingressos para a torcida do Vasco, e a torcida do Vasco vai esgotar esses ingressos e vai estar em maioria, porque a torcida do América não costuma, né, muito ir aos jogos, é uma torcida pequena também em Belo Horizonte. E um número aqui muito interessante é que dos times da parte de baixo da tabela, o Vasco foi o que mais pontuou nas últimas 7 rodadas. Então, tá aparecendo aí na sua tela, dos últimos 21 pontos disputados, o Curitiba não conquistou nenhum, o América Mineiro conquistou 7, o Vasco conquistou 14, o Santos conquistou 7, o Bahia conquistou 10, o Goiás conquistou 10, o São Paulo 3, o Inter 6, o Cruzeiro 6 e o Cuiabá 7. Então, assim, o Vasco conquistou muito mais, né, do que os times ali que estão na segunda parte, né, do 11º para baixo. O Vasco foi o time que mais pontuou. Então, realmente, isso mostra o quanto o Vasco evoluiu. Se não fosse aquele roubo, né, que teve contra o Palmeiras, o Vasco teria aí mais 3 pontinhos na conta, já estaria fora da zona do rebaixamento e já estava pensando até em Sul-Americana, né, nesse jogo aí contra o América Mineiro. Mas, vamos lá, vamos correr atrás do nosso prejuízo e, como eu venho dizendo, saindo da zona, se o Vasco sair segunda-feira da zona do rebaixamento, já vamos começar a focar numa vaguinha na Copa Sul-Americana. Enfim, vamos escutar agora aqui o Rossi que foi destaque mais uma vez na última partida, né? Fez um gol e deu uma assistência. Contra o Fluminense ele já tinha dado 2 assistências, né? Então é um jogador que vem se destacando muito aí com a camisa do Vasco. E na entrevista ali na zona mista, o Rossi elogiou muito o Verratti e disse, né, que se encaixou ali com o Verratti, né, que a coisa tá fluindo entre os dois. Confira. Ele é iluminado, né, cara? Ele sabe fazer gol.
para jogar com um jogador referência, o meu futebol flui muito, porque eu sempre estou buscando centroavante, o Peck também, e pro Payet também vai ser bem tranquilo, né? Então jogar com uma referência que sabe fazer gol e que a gente sabe que jogar a bola ali ele vai brigar, então é bom pra caramba, e a bola do homem tá entrando, então lá ele, mas importante ter um cara assim. Rossi também falou do retorno, né, a São Januário, a volta da torcida ao estádio, né, de São Januário, e contou ali que alguns jogadores ficaram impressionados, né, com essa atmosfera, com esse clima, porque muitos ali dos jogadores não tinham jogado ainda com São Januário lotado. Confira. Cara, estão um pouco espantados, porque o ambiente de São Januário é um caldeirão, não tem jeito, e quando eles estão assim felizes, vindo para São Januário e apoiar, é difícil de ganhar o Vasco. Então a gente espera que nos próximos jogos eles venham e com a mesma energia que estiveram hoje. Você estava ansioso pelo seu primeiro gol com a camisa do Vasco, né? Vibrou muito. Estava ansioso pelo meu retorno. E por retornar a São Januário fazendo gol é muito importante. Até me emocionei ali no intervalo, porque queria muito voltar, queria muito vestir de novo a camisa, queria muito reviver esse ambiente. Então, sem dúvida, uma noite maravilhosa. Por último, Rossi fala sobre Ramon Dias que mudou, né, esse time do Vasco da água para o vinho, e o Rossi também fala sobre o treinador. Cara, ele tem passado muita confiança, se você for prestar atenção, todos os jogadores estão entrando no intervalo ou no decorrer do segundo tempo, tem ajudado também, o próprio Peck, o Marlon Gomes fez uma jogada para o Peck fazer gol hoje. Então ele tem passado confiança para todos os jogadores, não só para os 11 que têm começado. Então ele tem feito esse trabalho maravilhoso e, claro, nosso objetivo ainda não foi alcançado, mas a gente espera no próximo jogo agora a gente vencer e tentar sair. Então tá aí. Quem também falou com a Vasco TV foi o Zé Gabriel, né? Zé Gabriel que deu a volta por cima aí no Vasco da Gama. Um jogador que era motivo de piadas pela torcida, a galera chamava ele de Zé Delivery, enfim, ele realmente não tinha conseguido se adaptar bem ao Vasco da Gama, apesar de que na Batalha de Itu, o jogo do acesso ano passado, o Zé Gabriel fez uma partidaça, mas enfim, é um jogador que a torcida não contava muito com ele, né? Ele deu a volta por cima agora com o Ramon Dias e se tornou um jogador importantíssimo no elenco vascaíno. E o Zé Gabriel falou, né, sobre a volta do estádio de São Januário e sobre a importância da vitória do Vasco contra o Curitiba e também a volta por cima que ele deu na sua carreira. Confira. Da forma que foi, na volta da torcida de São Januário, que ficou uns 3 meses interditado, isso é muito importante. A gente sabe a força da nossa torcida, do apoio incondicional. Então foi uma vitória, mais um passo que nós temos dado. Claro que a gente tem que seguir passo a passo, o campeonato é muito longo, a gente tem muitas coisas para atingir pela frente, mas temos que seguir. E sobre mim, acho que passei um momento difícil, assim, que eu acho que ainda não é um momento de abrir uma coisa pessoal, mas que no momento certo eu vou trazer a pauta. Mas eu passei por um momento difícil, onde eu tive que buscar muita resiliência, eu tive que ser resiliente, em meio ao turbilhão de coisas que passei. As pessoas próximas, né, específico em minha família, sabem o que é que foi doloroso, mas foi o que me manteve forte, foi o que me manteve firme. Eu sempre tive o respaldo internamente, eu sempre tive pessoas que sempre confiaram em mim, apesar do momento, né, que eu não estava rendendo tão bem. Eu posso falar que não estava num momento muito bom, ou que não estava conseguindo performar devido a coisas que eu estava passando internamente. Então, para mim foi muito importante o respaldo internamente que eu tive. As pessoas sempre confiaram em mim, para que esse momento hoje que eu estou vivendo, não só o pessoal, mas como equipe também, como um grupo, os últimos jogos, as vitórias, confiança, enfim, acho que isso é muito importante para nós e nós temos que seguir, vamos seguir, buscaremos coisas grandes pela frente ainda. Segunda temos um jogo importante também contra o América, então a gente tem que dar um passo de cada vez para que possamos atingir o nosso objetivo. Então tá aí, parabéns ao Zé Gabriel pela resiliência e por essa volta por cima, conseguiu mostrar o seu valor e tá sendo importantíssimo aí
para o Vasco da Gama. Fala, meu povo, uma pausa agora aqui no nosso vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você que é seguidor aqui do canal Machão da Gama. Eu vou falar com você da Honey Caps. Se você quer ser um homem com uma potência forte e prolongada, usando um produto natural que funciona, clica aqui no link do comentário fixado para você pedir a sua amostra grátis da Honey Caps. Faça como Rodrigo Duarte, morador de Volta Redonda, que tem 47 anos e que quando soube, que o Honey Caps é um produto natural e pode ser utilizado por qualquer pessoa, pediu a sua amostra grátis e hoje se sente muito mais potente. Então o pessoal da Honey Caps liberou algumas amostras grátis aqui para o canal Machão da Gama, mas correm porque são apenas 20 amostras. O link está aqui no comentário fixado, você pode pedir a sua amostra grátis. Honey Caps, o melhor estimulante masculino do Brasil. Link no comentário fixado. Bom, e agora a gente fala aqui de Verret, hein? Verret tem números impressionantes e para vocês terem uma dimensão de como esse início do Verret com a camisa do Vasco é absurdo de bom, tá aparecendo na sua tela aí alguns números, tá? O Verret, em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 7 gols. O Gabigol, atacante do Flamengo, em 17 jogos marcou 5 gols apenas. Então o Verret, em 7 jogos, já tem mais gols que o Gabigol em 17. O Pedro, também atacante do rival, em 20 jogos tem 5 gols. O Yuri Alberto do Corinthians tem 5 gols em 22 jogos. O Caleri do São Paulo tem 7 gols em 17 jogos. O Hulk, 7 gols em 20 jogos. E o Cano, 7 gols em 22 jogos. Então, assim, impressionante os números do Verret, 6 gols em 7 jogos apenas. Que atacante que o Vasco descobriu, no futebol argentino. E tá todo mundo, piratizado, Tá todo mundo piratizado. Caiu aí nas graças da torcida a comemoração do nosso pirata. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, 2 informações rapidinhas aqui, Primeiro, sobre o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Tá em fim de contrato, lá com o Flamengo. E alguns times ali têm interesse, óbvio, na contratação do Bruno Henrique, que é um grande jogador. E surgiu a informação que Vasco e Fluminense estariam também monitorando a situação do Bruno Henrique. Porém, o staff do atleta, garantiu que o jogador não vai abrir negociações nem com o Vasco, nem com o Fluminense, por conta da identificação que ele tem aí com o rubro-negro. Então, a possibilidade de ele jogar em outro clube no Rio de Janeiro é baixíssima, Neste momento, Palmeiras e Internacional ainda estão no páreo ali pela contratação do jogador, que ainda não renovou com o Flamengo. E a última é sobre o Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco da Gama. De acordo com a imprensa italiana, a Roma está interessada na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton do Vasco. O Piton seria uma das opções analisadas pelo clube para substituir o atual dono da posição, o Leonardo Spinazzola, que tem contrato somente até o fim dessa temporada e não deve permanecer na Roma. O Lucas Piton, que tem nacionalidade italiana, então os times da Itália têm muito interesse no Lucas Piton. Eu acho difícil que o Lucas Piton fique para a próxima temporada. Acho que vai chegar alguma proposta boa por ele aí. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!